Olá, eu sou a professora Lucicleide e estou aqui para darmos continuidade à reflexão iniciada no nosso primeiro vídeo sobre o que é filosofia e do que ela trata. Vamos nessa? Então, vem comigo. No vídeo anterior, nós pudemos compreender que filosofia não é senso comum, não é religião, não é conhecimento científico, tampouco mitológico. Então, estes conhecimentos não são importantes? Sim, eles foram muito importantes. Inclusive, serviram como pontos de indagação para o surgimento da filosofia e do pensamento filosófico. Até mesmo porque a filosofia, ela tem como ponto de partida a interrogação para a formulação do pensamento racional. Portanto, o ponto de partida da filosofia é interrogar e não aceitar a compreensão do mundo pela metafísica. O filósofo grego Sócrates, ele tinha o hábito de andar pelo mercado e pela Assembleia de Atenas, indagando as pessoas. Perguntava: você sabe o que é isso que está dizendo? Você sabe o que é isso em que você acredita? Você diz que a coragem é importante, mas o que é coragem? Você acredita que a justiça é importante, mas o que é a justiça? Você crê que seus inimigos são a melhor coisa que você tem, mas o que é a amizade? A filosofia, ela surge com os gregos por meio da pergunta, por meio destas indagações já feitas por Sócrates, do questionamento em relação aos conhecimentos do senso comum, religioso, mitológico, científico. A filosofia, ela tem como objetivo a busca por explicar a realidade, porém, sem apelar para divindades ou forças sobrenaturais, como fazem a mitologia e a religião. A filosofia busca a compreensão do ser no mundo de modo relacional. Neste aspecto, o filósofo Sócrates opera a transformação explicativa da physis, que diz respeito à natureza, para a antropologia, que diz respeito ao homem, à cidade, à sociedade. O problema antropológico vai se sobrepor ao cosmológico. O objeto de investigação torna-se, portanto, o homem, nós, os humanos. Os gregos foram os que provocaram essa transição, esta inflexão do mundo físico para o mundo dos homens, responsável pelo surgimento do logos, que é a explicação a partir do real, conhecer as razões dadas a partir do que está aí, do que está dado. Essas razões não são fruto da revelação dos deuses, mas são resultado do pensamento humano aplicado à natureza e a si mesmo. Logos, no sentido de discurso racional, argumentativo, em que as explicações são justificadas e estão sujeitas à crítica e discussão. A construção-produção, resultado do pensamento humano, o ser humano dotado de raciocínio, de pensamento. Então, vejam bem, a filosofia é uma reflexão mais
sistemática e crítica sobre problemas que não estão no campo do senso comum, dos mitos, da teologia, nem do conhecimento científico. A filosofia não é um conhecimento prático, não é um saber pragmático, não é uma técnica. A filosofia é um saber que não constrói nada, não ergue edifícios, não abre estradas, não cria artefatos de guerra, não constrói pontes, não faz barragens, não fabrica carros, nem celulares, nem TVs, nem nada. O filósofo tão pouco não vai explicar por que a chuva cai, por que a chuva ferve, por que os navios não afundam, por que os aviões não caem, mas ela vai perguntar: o que é chuva? O que é ferver? O que é navegar? O que é voar? A filosofia e o filósofo não existem para construir, mas para interrogar. A filosofia se faz pensando. Para filosofar é preciso pensar. Este é o método da filosofia. Segundo Platão, é absolutamente de um filósofo o sentimento de espantar-se. Espantar-se significa perguntar pelas causas. O filósofo é aquele que espanta, desloca, confunde, provoca crise, abala o fundamento. Por isso, a interrogação crítica é a marca da filosofia. Tem como pergunta inaugural o que é. Filosofia significa, portanto, sabedoria, amor ao conhecimento, saber e o conhecimento. E filósofo não é um sábio, não é quem possui o saber, mas aquele que está em busca da sabedoria, um amigo da sabedoria. Nenhum outro tipo de conhecimento faz isso, interrogar criticamente. É por isso que a filosofia se distingue dos outros tipos de conhecimento, pela interrogação. E não é qualquer interrogação, é a interrogação crítica. A interrogação está no DNA do filósofo. Por isso, filosofar, ou seja, conhecer, significa aprender a observar o que está para além do que se vê. Ser capaz de interpretar além do que se acha que é. Compreende à primeira vista. Filosofar é um exercício de aprender a ver e desvendar o que está por trás das aparências, o que o impede de pensar por conta própria. Então, vocês puderam perceber o quanto a filosofia e o ato de filosofar é importante para a formação de uma consciência crítica, menos repetidora e mais inventiva, criadora e libertadora, de ser sujeito pensante, criador da história e não objeto, guiado e manipulado pelos outros. O exercício da filosofia não é fácil, não é óbvio, é uma descoberta. Filosofar, portanto, significa aquisição de metodologia, aprender a fazer, aprender a se posicionar, é o amor à sabedoria com a condução à autonomia. Este é o espírito filosófico. Então, gostaram dessa nossa reflexão? Não esqueça de deixar o seu like e de inscrever no meu canal. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!